Então vamos lá. Pô, primeiramente, obrigado aí a todos a estarem presentes aqui no nosso último call mensal. Acho que a ideia aqui é a gente fazer uma apresentação e trazer um pouco da nossa visão, no qual aqui tanto o Yuri quanto o Marcelo, o Pedro Lapeta prepararam aqui um material bem legal, trazendo uma visão para 2026, assim, os triggers que a gente está olhando, as tendências que a gente está olhando para o mercado de criptoativos em 2026. Então, sem mais delongas ali, para eles poderem falar tranquilamente, eu vou passar a bola aqui para o Marcelo Romero, que é o nosso portfólio manager. Então, pô, seja bem-vindo, Marcelo, e obrigado aí pela participação. Fala pessoal, mais um enorme prazer estar participando aí do nosso call mensal. Começando aqui, primeiramente, muito obrigado aí também, Yuri, Pedro, Guilherme, por ajudar a montar todo esse material. E acho que começando, como de costume, mostrar um pouco do panorama, de como é que foi o mercado ao longo do mês de novembro, o mercado de cripto versus, inclusive, outros mercados de renda variável. A gente teve, um mês bem difícil, para cripto. Acho que a gente até tem comentado na linha de um grande reset do que vinha sendo de performance ao longo do ano, do mercado de cripto. E como pode ser bem observado aí, e a performance de novembro do Hash 11 frente aos demais ativos de renda variável, tanto local, como o caso do S&P 500. A gente teve uma queda aí chegando a 18% no Hash 11 versus uma alta de 5,2% do ouro e até mesmo quase próximo do 0 a 0, em real, o S&P 500, o que mostra, um cenário até que não foi, faz tempo que não se observa, de um descolamento aí significativo de cripto frente aos outros ativos, que tende a colocar mais a classe de cripto na categoria mesmo no topo da pirâmide de risco, dos investidores. E, enfim, a gente entende que isso faz parte do ciclo natural aí da classe, se atendo mais ao fato de que, a gente não enxerga, como a gente vai ver, vai falar ao longo, dessa apresentação. A gente, pelo contrário, enxerga que uma série de fundamentos vem melhorando, e não o contrário em cripto. Então, de certa forma, essa realização pode, inclusive, ser uma boa oportunidade de rebalanceamento do seu posicionamento. Aqui, mais uma visão ao longo do ano de 2025, de cripto, representado pelo nosso Hash 11, que segue o índice da Nasdaq Crypto Index, frente ao ouro, Ibovespa, CDI, S&P 500 e o dólar. Aqui também uma outra forma de visualizar o, o agregado, de períodos em janelas de um mês, 3 meses, 6 meses, o ano de 2025, year to date, e 12 meses. A gente pode observar que, inclusive, numa janela mais curta, aí, a gente tem o caso do Ether, com uma performance até mais positiva, mas a gente já começa a observar, muito por conta do mês de novembro, até mesmo um acumulado, um pouco mais longo, de Bitcoin, mais penalizado em termos de performance em relação ao que a gente vinha observando nos últimos períodos. Tem prejuízo maior, para o fato de que Bitcoin e o próprio Hash 11 em especial conseguem, de certa forma, ainda obter uma performance no período maior do que os índices temáticos representados pelo índice de cultura digital, o Meta 11, o DeFi 11, que representa os criptoativos relacionados a finanças descentralizadas, plataformas de smart contracts como Web3, e assim por diante.
que são esses de subsegmentos, né, de cripto que, por ter uma exposição ao risco e incerteza maior, nesse período de mais volatilidade, aversão ao risco acabaram sendo mais penalizados. E a gente segue, né, forte, né, numa visão de que a posição numa carteira balanceada, ponderada para o valor de mercado, né, de cripto, como é o caso do Hash 11, né, em quaisquer janelas de contexto, acaba sendo uma carteira que você consegue é, navegar em qualquer cenário, inclusive de estresse, é, uma performance razoável, né? Isso fica bem evidente quando você está nos 6 meses, que inclusive, né, o Hash 11 superou Bitcoin basicamente pela exposição, ainda que na faixa de, me corrija aí, Yuri, ou ela está atualmente na faixa de 10%, um pouco mais, um pouco menos ali, desde o último rebalanceamento em Ether, já foi suficiente para colocar a gente num Hash 11 num patamar mais favorável nesse período. Imagina que esse tipo de pequena vantagem vai se acumulando, né, ao longo do tempo, ainda mais uma carteira onde o investidor está rebalanceando a pesos fixos ao longo do tempo, fazendo novos aportes. E isso aí tende a compor uma performance acumulada aí bem interessante. Acho que aqui basicamente uma visão aqui um pouco mais sobre o acumulado do fluxo de ETFs de cripto nos Estados Unidos. Vou passar a palavra aqui para o Yuri. Quem vai falar, o Yuri ou o Lapena agora primeiro? Essa parte de fluxo de ETF, se o Lapenta quiser pegar, ele pega, se não eu pego, tem problema não. O que você quer, Pedrão? Vai aí, Yuri. Pode ir, pode ir. Beleza, a ideia aqui, obrigado, Romero, a ideia aqui era mais passar uma noção que sim, a gente vem de um mês com alguns pontos de atenção, foi sobretudo um mês de muita realização de lucro. A gente sabe que já há um bom tempo as pessoas vêm montando suas posições em cripto e depois de em outubro a gente ter tido um all-time high com 126 mil dólares, naturalmente essas realizações, especialmente daqueles que fizeram suas posições com níveis mais baixos de preço, elas viriam. Tendo isso em mente, contudo, o que a gente tenta reforçar é que mesmo com um price action não tão favorável, talvez um pouquinho no Ether, mas não tanto no Bitcoin, a gente não viu grandes outflows, né? Os outflows, sobretudo, que vieram foram na parte do Ethereum, no que diz respeito a produtos regulados de Bitcoin, isso não foi tão observado. E pelo contrário, né, a gente está vendo até algum nível de tração para produtos de Solana, que é um ativo que não tinha produto regulado até pouquíssimo tempo atrás e mesmo assim nesse primeiro trimestre já vem tendo algum apetite institucional. Então, novamente, eu acho que a mensagem dessa parte aqui dos ETFs é falar que sim, a gente teve aí um momento difícil para preço, né? A gente sabe que, sobretudo, os produtos aqui no Brasil sofrem um pouquinho mais porque o real vem se valorizando contra o dólar, não é uma coisa tão normal no longo prazo, mas que, enfim, nessa janela que a gente está tendo, não vem sendo tão boa, mas que para os ETFs o ânimo de cripto em geral ainda vem sendo relativamente positivo. A gente tem alguns triggers aí até relativamente interessantes para os próximos meses potencialmente. Guilherme, se você puder, pode passar, por gentileza, o slide. Bom, efetivamente entrando na parte talvez que seja o métier, o principal ponto aqui do nosso call de hoje, a gente lançou um Outlook para 2026 na semana passada. Eu quero compartilhar com vocês os temas que nós acreditamos então serem os mais quentes para o ano que vem, além de algumas previsões ousadas, por que não, para o mercado cripto. A gente vem fazendo esses outlooks para o ano seguinte e sempre com algumas previsões arrojadas, todas elas, felizmente, vem, na sua maioria, se não em sua completude, se realizando. Então a gente está muito confiante aí para tudo que a gente estudou e está apontando para o ano que vem. Como sempre, por favor, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat. No final da apresentação a gente responde tudo. Pode falar, por favor, Guilherme. Para começar, vamos falar um pouquinho de maturidade da classe de ativo cripto, né? Já faz bastante tempo que nós conversamos com vocês sobre esse mercado. Para começar o que a gente está falando agora,
existe há mais de um ciclo no mercado cripto, e conforme esse mercado amadurece, nós vemos alguma coisa que é muito importante, que é que com mais confiança, acreditamos também que vem mais convicção na hora de fazer alocações. Pula, por favor, Guilherme. E essa convicção, ela importa porque, principalmente desde 2020, a inflação voltou a ser uma preocupação grande para os investidores. Nós trouxemos um estudo mostrando como o retorno real de diferentes investimentos, seja em dólar, ações Brasil, ações nos Estados Unidos, renda fixa, esses retornos eles têm sido corroídos ao longo do tempo pela inflação. Diante disso, é normal, né, que os investidores eles busquem novas formas de você gerar alfa. E na nossa visão, cripto se beneficia de diversas tendências estruturais de longo prazo. Por favor, Guilherme. Uma dessas tendências é o que a gente chama de shift geracional, né? À medida que novos tomadores de decisão eles chegam no mercado, algumas pessoas de um modo geral mais novas, né, e mais familiarizadas com cripto, a dinâmica muda. E não à toa, um estudo recente feito pelo Charles Schwab apontou que 45% dos consultores planejam investir em cripto via ETF no ano que vem. Como dá para ver pelos dados, inclusive aqui no lado direito, são justamente esses investidores mais jovens que estão inclinados a aumentar essa posição. Então, esse shift geracional é um fenômeno que a gente já vem abordando há algum tempo e, por que não, né? É uma coisa que a gente falava de uma maneira um pouco etérea, né? Um dia vai acontecer, já é uma coisa observável, conforme as diferentes regulações que são aprovadas não somente no Brasil, não somente na Europa, mas agora, sobretudo, nos Estados Unidos, elas vão se materializando. Esses tomadores de decisão que estão nessas cadeiras, cada vez mais sendo representados por pessoas mais jovens, eles se sentem confortáveis em efetivamente fazer alocações em cripto. Pode pular, por favor, Guilherme. Essa mudança de paradigma, ela fica ainda mais clara quando a gente olha para o tamanho relativo do mercado. Hoje, somando as principais classes de ativos do mundo, a gente tem cripto representando cerca de 1,2% do mercado investível. Aqui na casa, nós sempre reforçamos muito a importância da gente respeitar a capitalização de mercado, né? Vide a metodologia do nosso Hash 11. E sendo esse o caso, isso mostra uma coisa muito simples, né, esse gráfico. Ter menos de 1% da carteira representado por cripto significa estar abaixo, inclusive, da própria participação desse mercado no mundo. Então não é só mais agora grandes players do mundo como o Larry Fink e outros grandes nomes do mercado financeiro mundial falando que não, olha, é muito importante você fazer uma alocação de portfólio levando cripto em consideração. Isso não é mais uma recomendação, isso é uma coisa que já é facilmente observado na capitalização de mercado. E como a gente sempre falou aqui na casa, né, a capitalização de mercado é muito importante ser respeitada. E hoje em dia ter menos do que 1% na carteira, na sua alocação de portfólio, já é contra essa tendência global. Pode pular por gentileza, Guilherme. Com esse contexto, então, a gente entra agora nas previsões para 2026. Cada um dos diferentes temas que a gente vai passar agora, eu vou falar sobre dois e depois o Romero na sequência, eles vão ser acompanhados de uma previsão que o Pedro, no final do nosso papo, vai falar aí para vocês quando a gente vai fazendo um wrap-up. Começamos então com aquele que talvez seja o principal caso de uso da indústria, stablecoins, ou, como a gente gosta de chamar aqui na casa, desde o nosso lançamento do Outlook para o ano que vem, o criptodólar. Por favor, Guilherme. Nos últimos anos, esse tema e a gente fala isso muito na Hashdex, né? Tanto nos calls mensais, mas sobretudo eu acho que até no Hash Insider, que é o nosso reporte semanal, esse tema de desdolarização ganhou muita força. Seja pela ascensão da China, né, no mercado mundial já há algum tempo, seja pelo embargo da Rússia no SWIFT, ou mesmo o enfraquecimento do dólar com a inflação americana, a gente vem observando uma quebra de confiança, meio que aos pouquinhos ao longo do tempo, em relação ao uso do dólar como forma de reserva de valor. E nesse cenário, os stablecoins acabam promovendo o efeito contrário, né? A redolarização. Elas tornam o dólar mais acessível globalmente, especialmente no que diz respeito a pagamentos internacionais rápidos e eficientes. Então, vale lembrar, por exemplo, que a Circle e a Tether, que são duas dos principais emissores dessas stablecoins, que é o dólar digital, elas compram treasuries de curto prazo para lastrear as stablecoins que elas emitem, o que significa uma demanda crescente por parte da dívida dos Estados Unidos. Então, o que a gente tem hoje nesse mercado de stablecoins ao mesmo passo que o dólar, de uma certa forma, segundo coisas que a gente vai elucidar até nos próximos slides, vai perdendo um pouquinho de participação relevante no que diz respeito a... Pô, será que eu, como um governo, eu quero manter no meu cofre um ativo
que eu não tenho controle sobre a emissão, essa pulguinha atrás da orelha, esse nível de conforto maior em manter dólar como reserva, vem tendo algumas quebras de confiança com o passar do tempo, e ao mesmo passo, a gente vê nessa versão digital para o dólar um aumento de relevância no que diz respeito ao uso do dólar para pagamentos transfronteiriços. Eles podendo ser mais transparentes, eles podendo ser mais eficientes, eles podendo ser mais baratos, mais rápidos, enfim. Então, não à toa a gente vê hoje algumas previsões e projeções muito ambiciosas. O Standard Chartered fala em alguma coisa na casa dos 2 trilhões de dólares em 2028, o próprio Citibank também fazendo um estudo dizendo que até 2030 a gente deve ver até 4 trilhões de dólares em um cenário otimista. Então, assim, existe muito ânimo em relação à participação relativa dessa versão tokenizada do dólar, desse criptodólar. Pode pular, por favor, Guilherme. E esse crescimento ele tem, então, um impacto direto na dívida americana. O mercado de stablecoins de 4 trilhões de dólares, que a gente acabou de passar, por exemplo, ele adicionaria até 2 trilhões de dólares por demanda de treasuries de um ano ou menos, o que encurtaria a duração média da dívida dos Estados Unidos em até 4 meses. Ou seja, quando a gente está falando de stablecoins e esses emissores, né, Circle e a Tether, esses caras são alguns dos principais clientes da dívida norte-americana. As stablecoins não são só um fenômeno de mercado, elas já começam a alterar pouco a pouco, potencialmente, a estrutura da dívida pública americana, o que é um fator definitivamente relevante para a maior economia do mundo. Pode pular por gentileza, Guilherme. Mas essa transição, como eu estava adiantando para vocês, ela tem um papel potencial muito transformador, né? Ela pode representar uma transição também nesse sistema de criptodólar, com o dólar ganhando um alcance transnacional global muito forte, por mais que ele perca um pouquinho desse apelo como reserva de valor. Quem pode se beneficiar disso, inclusive, não à toa, é o Bitcoin. Por quê? Porque ele oferece justamente aquilo que o dólar não tem. Escassez fixa, imutabilidade, ausência de problema de risco de contraparte. Então, assim, ao passo que a gente está vendo o dólar cada vez mais com as stablecoins ganhando velocidade, ganhando eficiência operacional, ganhando transparência e muito potencialmente representando uma forma dos Estados Unidos se defender desse fenômeno de desdolarização, né, que é uma coisa que até relativamente acontece de propósito, né? O Scott Bessent, ele vem falando sobre como é importante o dólar se desvalorizar para a política de comércio exterior dos Estados Unidos e ver um Estados Unidos mais economicamente, internacionalmente mais forte no que diz respeito ao comércio exterior. O governo Trump falou muito disso na sua campanha. Então, assim, é um movimento relativamente esperado, mas ao passo que ele perde essa relevância no que diz respeito à reserva de valor, é muito importante que ele seja compensado. Então, com essa crescente relevância maior no que diz respeito ao pagamento transfronteiriço. Mas, ao mesmo tempo, o Bitcoin pode ser um grande beneficiário disso. É um ativo com características mais parecidas, digamos assim, com um ouro 2.0, um ouro melhorado, do que propriamente uma outra moeda fiduciária. Então, novamente, o Bitcoin pode ser aí um grande vencedor para essa tendência. Pode pular, por favor, Guilherme. E nesse contexto, a gente traz aqui que não é só o dólar que está sendo tokenizado. A gente tem hoje um contexto no qual os investidores começam a se perguntar, né? Não, beleza, já entendi que esse use case para o dólar ele é forte, interessante, bacana, mas a partir do momento que você vê o dólar fazendo sucesso, né? Você vê a tokenização do dólar, perdão, fazendo sucesso, a gente começa a se perguntar, beleza, mas o que mais pode ser tokenizado? Tem tantos serviços no mundo, nem se a gente esteja falando só do mercado financeiro global, mas tantos outros serviços que podem ser tokenizados. Será que a tecnologia blockchain de alguma forma pode melhorar algum outro serviço da economia? Pula por gentileza, Guilherme. Então, não é só o dólar que está sendo tokenizado. A gente tem stablecoins, né, que é o caso do dólar tokenizado, crescendo bastante, né? Desde 2023 eles saíram de 128 bilhões de dólares para hoje quase 300 bilhões de dólares. Então, você tem uma abertura de espaço aí para muita coisa ser feita nessa linha, mas os ativos do mundo real, eles têm um mercado endereçável ainda maior. Se a gente levar em consideração que eles saltaram de 8,6 bilhões para 36 bilhões hoje, isso é um movimento muito forte. A participação deles dobrou nesse período. Era alguma coisa na casa dos 6% desse mercado endereçável de ativos tokenizáveis e hoje a gente está na casa dos 11%. Então, o catalisador disso tudo para essa mudança de chave foi potencialmente a forte entrada
de instituições em 2024 e 2025 para esse mercado de tokenização. A gente teve bancos, a gente teve gestoras, empresas como um todo, todas elas buscando uma maior liquidez, buscando uma maior eficiência operacional, buscando um acesso 24/7, né, todos os dias da semana, 24 horas por dia, para poder ter os seus produtos, enfim, sendo tradados, ou você poder fazer operações aí de uma maneira mais eficiente. Tudo isso permeia um mercado que, se para stablecoins já é muito grande, para ativos do mundo tokenal, ativos do mundo real tokenizados pode ser ainda maior, né? A gente tem esse crescimento, pode pular, por favor, Guilherme, de em menos de 2 anos o mercado tokenizado crescendo 142%, mas se a gente fizer uma comparação, né, de stablecoins representando o estoque global de dinheiro e todo o resto representando os ativos do mundo real, não somente hoje esses ativos do mundo real eles estão num momento mais incipiente, mais novo dessa curva de adoção, como também um mercado endereçável muito maior, né? Então a tendência é que eles ganhem tração com o passar do tempo, à medida que aplicações novas, mais amplas e com maior clareza regulatória surjam. Pula por gentileza, Guilherme. E falando de regulação, inclusive, regulação tem sido o grande acelerador da tokenização, né? A gente sabe que desde que os primeiros avanços regulatórios aconteceram em cripto lá atrás, o mercado endereçável para essa classe de ativos sempre aumenta. É só ver aqui na Hashdex, assim, como o investimento em cripto no Brasil aumentou desde que você não tinha que só ir para uma corretora não regulada, você passou a poder usar um veículo como um ETF para você ter o seu investimento. Nos Estados Unidos nem se fala, né? Desde o dia 10 de janeiro de 2024, quando a gente teve o lançamento dos Spot ETFs, como esse mercado se desenvolveu. Então, regulação sempre é um grande fator de aceleração, né? Um catalisador para a tokenização. Sempre que tem essa clareza jurídica, então as instituições elas ganham maior confiança para operar essa economia que a gente chama de on-chain, né? Tudo que está dentro da blockchain. O primeiro grande marco para isso talvez tenha sido o lançamento do MiCA em julho de 23, que foi aprovado, e assim que foi aprovado o mercado tinha um tamanho assim, de mais ou menos 7 bilhões de dólares, mas efetivamente ele só teve sua implementação no início de 2025, e dá para ver claramente como a partir de 2025 esse mercado cresceu de uma maneira muito mais acelerada, né? A gente vê hoje em outubro de 2025, que foi quando a gente fez a contagem, saiu de 16 bilhões de dólares e já está em 36 bilhões de dólares. Então a mensagem é muito clara, assim, mais regulação tem se traduzido em maior captação institucional, perdão. Então, assim, isso, como um todo, a gente acredita é muito bom porque traz maior previsibilidade, escala, infraestrutura para que fundos, produtos de dívida, de crédito, possam ser tokenizados com segurança. Pula por gentileza, Guilherme. Outro ponto, então, fundamental para a gente trazer é que, se por um lado a tokenização já começou justamente pelo ativo mais seguro do mundo, o potencial do que pode ser feito com tokenização é muito maior, né? Treasuries de curto prazo já estão sendo emitidos e negociados on-chain, beleza, mas isso é um mercado muito pequeno, né? A gente está falando aqui de uma fração do estoque de treasuries de menos de um ano. É um mercado de 6,4 trilhões de dólares, quase 800 vezes maior do que o que a gente já tem hoje. Então, assim, a gente não está falando de um negócio que é incipiente, que é um teste, a gente está falando de mercado real, institucional, extremamente cedo nesse processo. E quando o maior mercado de dívida do mundo já opera parcialmente em blockchain, isso valida muito fortemente, né, esse arcabouço tecnológico e regulatório. A gente viu, inclusive, esse mês, a República Tcheca, isso não está nas nossas notícias, não está no slide, não está no Outlook, mas é uma das notícias que a gente trouxe ao longo das últimas semanas aí nos nossos materiais. A República Tcheca ela já pegou $1 milhão para investir em testes, né? Ela quer saber como é que funciona a liquidação, ela quer saber como é que funcionam as transações, ela quer saber como é que funciona a custódia de stablecoins, de Bitcoin, de ativos tokenizados. Então, assim, é normal que a gente vai ver cada vez mais os países levando isso a sério e tentando entender como é que elas fazem para participar dessa economia on-chain, muito similarmente ao que, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas estavam pensando em relação à internet. Hoje em dia é muito difícil você ver um ativo que não seja negociado online, é muito difícil você ver uma empresa que não tenha o seu modelo de negócio passando por um e-commerce ou por uma estratégia de rede social, enfim. Então, é por isso que os países começam a cada vez mais também adotar esses testes. Pode pular por gentileza, Guilherme. E aí, então, só ressaltando, né, a gente não está falando só de títulos americanos, isso obviamente é um mercado relevante, mas o mercado endereçável total ele é muito maior, né? A gente tem mais de 18 tri em crédito privado, a gente tem 3 trilhões quase
em commodities, quase 3 tri também em fundos alternativos. Se você somar aí ações e private equity, também já passa do trilhão. Então, assim, a tokenização vai muito além de títulos de tesouro, é só o começo, e por isso que a gente acredita que é um mercado que vai crescer muito no ano que vem. E para fechar, um último slide, Gui, se você puder passar, é legal a gente ressaltar, né? Quando a gente fala de tokenização, o número hoje de 36 bilhões, ele não diz muita coisa, óbvio, é legal que esteja crescendo, mas é só o começo. E o que importa é o tamanho do mercado, o que pode ser digitalizado. Se a gente somar imóveis, terras, real estate comercial, ações, dívidas, infraestrutura e outros, a gente tem um mercado endereçável total de ativos que beira hoje os 664 trilhões de dólares. Se a gente for fazer uma previsão muito, muito, muito conservadora, né, assumindo que só 10% disso seja tokenizável, o que é improvável, a gente mesmo assim está falando de um mercado de mais de 60 trilhões de dólares, milhares de vezes maior do que o mercado atual. Então, assim, estamos muito antes do que a gente pode até chamar talvez de início. A tokenização ela pode abranger imóveis, crédito agrícola, fundos, ações, instrumentos corporativos. E sendo esse o caso, a conclusão é muito simples, assim, que o mercado hoje é pequeno, mas o mercado endereçável é gigantesco e é ele que importa. É por isso que a gente acha que aí no ano que vem é, o Pedro vai passar qual é a previsão, mas assim, que é um mercado que vai crescer bastante. Sendo esse o caso, passo a bola aí para o Romero para ele falar também um pouquinho da nossa última grande vertente do nosso Outlook, que é como inteligência artificial pode fortalecer cripto aí no ano que vem e nos anos que vem pela frente. Boa, Yuri. É isso aí, pessoal. Acho que só dando meus 50 centavos aí, no que o Yuri acabou de mencionar, sem dúvida, os rails, disso tudo em relação à tokenização, serão as plataformas de smart contracts. E, inclusive, as plataformas de smart contracts também, na nossa visão, tem potencial, para ajudar a solucionar alguns problemas, que quem está até roubando alguns holofotes de cripto, do ponto de vista de inovação recentemente, nos últimos anos aí, que é a inteligência artificial, tem alguns problemas que cripto tende a conseguir solucionar utilizando a própria infraestrutura. Faz parte do ethos, da base ali do conceito, de redes descentralizadas, de blockchain. A gente já tem visto, obviamente, de forma bem conveniente, do ponto de vista de adesão à onda, do boom do mercado, de AI, algumas aplicações on-chain, algumas investimentos em AI descentralizadas, vindo de venture capital e startups, e algumas aplicações on-chain também se aproveitando de conceitos, vindos do mundo de AI, como AI agents, a própria questão de descentralização, do processamento, e a inferência, de chamadas, de AI. Então, isso tem sido muito explorado em algumas aplicações e startups on-chain, como a gente pode ver aqui nos investimentos de venture capital ao longo dos últimos anos, em aplicações relacionadas a AI descentralizadas, e também no crescimento do próprio mercado de aplicações de AI descentralizadas on-chain. A gente enxerga os números com muito otimismo, mas como eu vim dizendo, não somente os números, mas também o fato de que a infraestrutura que cripto provê pode vir a solucionar alguns problemas relacionados à confiabilidade, de modelos que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais um desalinhamento ou uma utilização inadequada de alguns participantes dos modelos mais avançados de fronteira para execução de fraudes ou coisas do tipo, a gente vê o deepfake cada vez mais frequente, a gente vê a utilização de modelos de coding para
promover fraudes bancárias, uma série de hacks envolvendo o uso direto de ferramentas de AI. E, enquanto isso, a gente tem uma série de mecanismos utilizados em blockchain já há algum tempo, com os mecanismos de consenso, que tendem a ajudar a endereçar essa questão de confiabilidade. E, além disso, também a própria questão de dar mais autonomia, né, às aplicações de AI através, né, das redes de pagamento, dos rails que cripto provê, através de meios de pagamento via HTTPs. Viu recentemente a Coinbase fazendo, através de uma série de outros participantes, uma uma, uma iniciativa envolvendo o protocolo X402, que é um protocolo para pagamento via HTTP, o que pode também ser uma vertente bem interessante e que desencadeia num benefício direto para o ecossistema de cripto. E é isso. Acho que, né, fechando aí, o Pedro Lapenta vai assumir e fazer um apanhado aí, né, de como que tudo que a gente falou e enxerga aí de potencial boost, né, para o mercado de cripto, se traduz aí, né, em ações para os investidores. Antes do Pedrão começar, inclusive, eu convido vocês, pessoal, qualquer dúvida em relação a esse relatório ou algo que a gente tem apresentado, só mandar também aí as perguntas no chat. Beleza. Botar o último slide aí para a gente concluir, né? E Pedro, travou? Acredito que sim. São Paulo realmente está caótico, mas não tem problema não, eu posso ir pegando até ele voltar. Bom, basicamente a gente falou sobre três grandes temas, né? Tokenização do dólar, tokenização de todo o resto e IA. No que diz respeito à tokenização do dólar, como a gente passou para vocês, a gente observou ao longo de 2025 muito, muito, muito sendo desenvolvido no que diz respeito à clareza regulatória, muito sendo desenvolvido em relação à adoção de stablecoins por parte de empresas, né? A gente teve a PayPal lançando sua stablecoin, você teve uma série de avanços nesse sentido, e a gente acredita que uma vez que o dólar cada vez mais vai ocupar esse papel de pagamentos transfronteiriços no mundo, nossa previsão aqui da casa é que stablecoins vão dobrar de capitalização de mercado em 2026. Então fica essa a nossa previsão no que diz respeito ao criptodólar. Sobre a tokenização de todas as demais coisas, novamente, né, são tantos os verticais que tokenização pode afetar de maneira positiva. A gente sabe que hoje é um assunto super hot, e sendo esse o caso, acreditamos aí que ativos do mundo real tokenizados eles podem se tornar 10 vezes maiores. Pedro, você voltou? Tá aqui com a gente? eu voltei, mas eu tô. São Paulo tá vários bairros aí sem luz e eu tô do celular aqui, mas eu acho que, que não aguentou aqui a conexão via celular. Mas vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim, Pedrão. Agora não mais. Tadinho, Pedro caiu de novo. Não, peraí, acho que ele tá aí. Não Vou tá, não. tentar Bom, tirando enfim. imagem aí. Toca aí, pessoal, para a gente não prender nossa audiência aí com atrasos. Não, tranquilo. Yuri, Então, até se fala, você cara. se quiser aproveitar, tem até uma pergunta aqui, acho que é legal, como essas teses hoje podem beneficiar os fundos da Hashdex, ou, né, os ETFs, o NCI e tudo mais, né? Boa. Bom, assim, cada um deles de uma forma diferente, né? A gente falou aqui do mercado de stablecoins dobrar de tamanho no ano que vem. O último slide dessa parte do criptodólar, ele endereçava justamente como potencialmente o dólar cada vez mais sendo usado como uma ferramenta de envio de dinheiro através de fronteiras e cada vez menos como reserva de valor para esses países. Isso pode gerar um espaço, né, para o Bitcoin, né? Quanto mais você tem disputas geopolíticas, quanto mais você tem confrontos e guerras e você precisa de uma forma
isenta, né, de viés, uma forma soberana de você preservar valor que independe de qualquer governo, maior valor isso vai ter. Então, isso aí é uma das coisas que a gente acredita que tanto para os nossos produtos como o BTH11, o Hash 11, que tem muito Bitcoin, todos os produtos que têm Bitcoin eles vão se beneficiar. Quando a gente falou aqui sobre o mundo cada vez mais tokenizado, isso pode beneficiar, obviamente, tanto as aplicações, né, que conseguirem de alguma forma fazer essa tokenização e tudo mais, mas acho que sobretudo até as plataformas, os ecossistemas nos quais esse mundo vai embarcar tanta aplicação. Então, se a gente vê uma B3 on-chain, uma NYSE on-chain, uma Nasdaq on-chain, onde é que essa Nasdaq vai registrar essas informações? Vai ser na Ethereum, vai ser na Solana, vai ser numa rede privada, enfim. Se for nessas blockchains públicas de alguma forma, se eles usarem essa infraestrutura de alguma forma, isso também beneficia é, essas redes, né? Lembrando o Ether, né? O Sol, todos esses tokens eles são uma forma não somente de você investir, mas é uma forma de você interagir com aquela plataforma. Então, se a plataforma está mais demandada, você precisa de mais Sol. Então, mesmo que não seja pelo uso financeiro, o benefício financeiro de quem tem Ether na carteira, dado que ele está se tornando um ativo mais demandado, ele existe. Então, definitivamente aí também plataformas de contratos inteligentes se beneficiam muito dessa segunda previsão. E aí também o do Romero, né? Quando ele fala sobre o mercado de cripto chegando a 10 bilhões de dólares, você vai ter tanto plataformas de contratos inteligentes podendo se beneficiar, quanto próprias aplicações. A gente tem hoje, sei lá, os oráculos da Chainlink fazendo muito esse papel, né, de comunicação do mundo que está dentro da blockchain com o que está fora da blockchain. Se você consegue de alguma forma imaginar um uso de inteligência artificial melhorando essa comunicação entre blockchains, melhorando a comunicação do que está dentro da blockchain com o que está fora da blockchain, esses projetos que conseguirem resolver esses problemas, eles também vão ter um mercado endereçável aí legal e acho que essas são as teses dentro dos produtos da Hashdex que podem ser contemplados principais, né? Tanto ecossistema de DeFi, as plataformas de contratos inteligentes, o Bitcoin, enfim, todos esses ativos eles têm a se beneficiar se essas três previsões se materializarem. E acho que é uma ótima oportunidade para um gancho, né, em relação a uma vez que, né, o investidor, né, não quer estar tão preocupado em, né, acertar o cavalo, né, e, enfim, é, basicamente está exposto, né, o ecossistema como um todo de cripto de uma forma consistente para o médio e longo prazo, principalmente, nossos índices ponderados por valor de mercado, como é o caso do Nasdaq Crypto Index, do Hash 11, sem dúvida vão estar bem posicionados para capturar essa geração de valor, seja ela vinda de Bitcoin, através das redes né, de contratos inteligentes, através de alguma aplicação, né, direta de AI on-chain que surja nesse interim. O índice ele está justamente preparado para ser o melhor, né, forma de representar esse mercado, né, essa classe de ativos, né, de cripto ao longo do tempo. E essa é a grande vantagem aí, né, de investimentos, de index investing, né, investimentos ponderados por valor de mercado, e que a gente prega bastante aí na Reddex. Tem mais alguma pergunta, Guilherme? Você Aqui, tá. aqui o Mário pergunta qual a previsão para XRP em 2026, né? A gente evita, né, claro, tentar não dar o target price, né, Mário? Realmente é muito difícil saber para onde vai o mercado, mas acho que a gente pode, acho que dentro de todas as teses que foi falado, acho que o Yuri pode comentar um pouquinho também de XRP ali, se tiver algum ponto É, interessante. assim, como você falou, né? Preço é uma coisa meio difícil de prever, mas o que a gente pode falar é que de um ano para cá, um ano e meio para cá, a gente observou alguns desenvolvimentos interessantes na rede da XRP Ledger, né? Que é a rede da Ripple. Como o Guilherme falou, né? Especialmente até 2030, muita coisa pode acontecer. Vai que aparece a alternativa que faz com que XRP perca valor de mercado, ou vai que XRP lança uma inovação que faz com que ela ganhe uma parcela grande do mercado. Eu não tenho um modo muito bom de você prever como vai estar XRP daqui a 4 anos, mas eu acho que o ponto é justamente o que o Romero puxou, né? E respectivamente, independentemente, não obstante de qual for o ativo
que melhor performar dentro de cripto. Uma forma muito boa de você estar exposto a esse mercado é estar exposto no índice, estar exposto no mercado como um todo, com rebalanceamentos trimestrais, com atualização de quais ativos estão dentro e fora da cesta semanuais, como é o Nasdaq Crypto Index e por consequência, né, o Hash 11, né? Então, assim, coisas positivas estão acontecendo no ecossistema da XRP, né, da Ripple, mas independente de ser, enfim, Ripple, Bitcoin, Ethereum, enfim, a expectativa é que o mercado cripto performe bem como classe de ativo como um todo nos próximos anos e que o Nasdaq Crypto Index possa capturar isso bem, e aqui no Brasil a melhor forma de você se beneficiar disso então sendo o Hash 11. Não faz tanto tempo assim que o próprio, né, Ripple entrou na cesta do NCI e a gente, né, vê esse tipo de movimento na medida que, né, determinado token, determinada cripto ganhar relevância dentro do contexto geral do mercado, naturalmente, né, pela própria definição ali, né, do índice, ela vai crescendo de valor ali dentro e o investidor fica capaz de capturar. A gente, né, essencialmente, nós somos essencialmente, né, gestores, né, de índices, né, seja via os ETF, via até algumas estratégias dos nossos fundos 555, e a gente tem sempre a prerrogativa de evitar qualquer apego, né, a idiosincrasias, né, de ativos individuais, né, de tokens individuais. A gente sempre vai dar preferência, né, de evitar previsões e estar posicionado, né, de uma forma mais ampla ali. E isso, acho que entende que a melhor forma está relacionada a índices ponderados por valor de mercado. Perfeito. Só uma pergunta aqui do Leonardo Pereira para nós, no ciclo de 4 anos do Bitcoin morreu e possivelmente teremos novas altas em 2026, ou acreditam que essa queda já representa o início do bear market? Cara, pergunta de US$ 1 milhão, né? Toda vez que a gente está se aproximando, né, do período, né, tradicional do ciclo em que supostamente a gente atinge o último all-time high, as pessoas começam a se perguntar, tá, beleza, mas corrigiu de US$ 126 mil para 90 e pouco, isso é um bear market ou só uma natural correção antes de uma segunda pernada? E obviamente, né, se alguém te diz que sabe exatamente o que vai acontecer, a pessoa está se enganando ou te enganando. Mas, assim, a gente já viu em outros anos, né? Foi 2021, eu acho, o ano no qual a gente teve banimento de mineração na China em maio, se eu me lembro bem, e o mercado como um todo achou que ali talvez tivesse sido o final da Bull Run, e por um tempo até realmente o mercado sofreu um pouco, mas lá por meados de agosto voltou a ter uma retomada de alta, teve um novo all-time high, né, em novembro do mesmo ano. Então, assim, não dá para saber. O que a gente sabe é que, saindo novamente, né, um pouco de preço, olhando um pouquinho mais para tendências de adoção, tem um monte de coisa positiva acontecendo. No início do ano que vem, muito possivelmente, a gente vai ter uma aprovação aí do Clarity Act, que vai deixar as regras do jogo muito mais limpas nos Estados Unidos. A gente falou ao longo da apresentação, né, como maior clareza regulatória, de um modo geral, se traduz em mais instituições investindo. A gente já viu isso ao longo do ano, né, fundo de pensão, reservas soberanas de países, várias resoluções aí na estrutura regulatória norte-americana que permitem com que agora empresas investam em cripto, usem elas no balanço, tomem empréstimos usando isso como ativo, né, no balanço. Então, assim, parte do ativo no balanço. Então, assim, não dá para saber em relação a preço, mas as coisas são ainda bem encorajadoras, né? Potencialmente a gente vai ter, inclusive, um cenário macro favorável no que diz respeito a juro americano. Então, assim, hoje a expectativa ainda é de... Tem espaço para mais alta. Não sei se vamos entrar num bear, se vamos ter mais all-time high, ninguém sabe. Mas os sinais até agora não são alarmantes. Não tem nada que seja em cripto ou no mercado aí global que nos sugira que cripto não possa se beneficiar, por exemplo, de um aumento da expansão da base monetária, que é uma coisa que pode acontecer nos próximos meses. Então, acho que fica aí sei lá, o panorama completo. Aí cada um acredita em qual a narrativa é mais forte. Eu, particularmente, minha visão, pessoal, é que o ciclo vai seguir existindo até não existir mais. É meio que isso.
O ciclo existe até o belo dia que não existe mais. A gente pode encarar que está seguindo o ciclo agora, todo mundo pensando dessa forma, né? Os ciclos vão continuar a existir, até que, né, para o ciclo seguir existindo, alguém vai ter que estar sempre, né, perdendo, né, comprando perto do topo do ciclo, né? Então, em algum momento essa pessoa ou essas pessoas, esse grupo de indivíduos no agregado, mercado, resolvem fazer isso um mês antes, 2 meses antes, e assim por sinal, e assim por diante, até que a gente acaba num contexto que não existe mais ciclo de nada, né? Então, enfim, eu particularmente acho que é melhor olhar sempre com ceticismo para essas previsões muito convictas sobre time frame de, dos ciclos de mercado. Que é aquela história, não acredito em ciclos, mas que eles existem, existem. Fechou. Pô, acho que aqui para a gente já ir nos finalmente, primeiro, acho que esse material que, né, nosso time aqui todo das DEGs preparou, vocês conseguem, né, encontrar aqui no nosso site, na página de Insights e Educação, então vocês conseguem ler na íntegra todo o material. Acho que desde já, né, agradecer a confiança, a parceria, a presença de todos durante, ao longo desse ano de 2025. Desejar aí, né, boas festas a todos aqui que estão presentes no call, e claro, né, o ano de 2026 aí ainda mais com crescimento, né? Realmente com realizações. Então, queria desejar já o meu muito obrigado a todos os parceiros aqui nossos, tá? Então, acho que o Yuri deixou aqui o link, né, no qual foi mencionado desse material. E agradecer mais uma vez, obrigado, Yuri, Romero, né, também o Pedro Lapenta, que conseguiu entrar aqui um pouquinho mais devido, senão não conseguiu ficar. Mas acho que contem com a gente aí para o próximo call, aí já em 2026, né? Então, obrigado mesmo, pessoal.